Charlie, a protagonista, está escondida, ajoelhada atrás de uma pilha de fliperamas e olha para ele. Ainda não se sabe quem é ele, tá? Então o que nós temos até agora? Nós temos uma protagonista, Charlie, que nós não fazemos ideia de quem seja porque ela nunca apareceu ainda em Five Nights at Freddy's. Ela é nova e ela está escondida, ajoelhada atrás de uma pilha de fliperamas. Não se sabe aonde. Beleza? Assim começa a história. Já começou assim. Ele, que nós ainda não sabemos quem é ele vai caminhando pela sala na direção dela e vai tirando os fliperamas do caminho um por um, batendo neles, quebrando, sabe? Como se eles fossem meros brinquedos, assim, fliperamas daqueles grandes, sabe? De mesa mesmo, que você fica em pé pra jogar e tudo mais. Ele vai lá e com um tapa toca eles longe, quebra, assim, sabe? E ela tá muito assustada e sabe que o único jeito de fugir dele é justamente passando por ele, sabe? Pra poder fugir desse cara ou desse ser, ela precisa justamente passar pelo lado dele e isso é muito arriscado, né? E, bom, aqui nós finalmente sabemos o que é ele. Ele é uma espécie de robô, porque no livro é narrado que ele emite sons de metais e engrenagens. Ela está sendo cercada por um robô. Quando esse robô finalmente tira o último fliperama do caminho, que escondia Charlie, ela vê um gancho descendo na direção dela. Um gancho. Então, talvez, isso deu a entender, tá bom? Talvez seja o Foxy perseguindo ela, o animatronic do Foxy perseguindo ela. Talvez, não se sabe ainda não temos essa conclusão. Depois, em um tempo diferente, né? Tipo, passou, não sabemos se no futuro ou no passado, mas em um tempo diferente, mostra essa Charlie dirigindo e chegando na cidade de Hurricane, no estado de Utah, lá nos Estados Unidos. Que é a cidade onde ela passou toda a infância dela até ela se mudar quando ela tinha 7 anos de idade. E isso foi 10 anos atrás. Ou seja, agora ela tem 17 anos. E lá nos Estados Unidos pode dirigir com 16, por isso que ela está dirigindo, entendeu? Enfim, ela tem 17 anos e ela vai chegar lá nessa cidade de Hurricane para se encontrar com seus antigos amigos que ela nunca mais tinha visto desde que ela saiu da cidade. E os nomes deles são Marla, Jessica, Lamar, Carlton e John. Havia ainda um outro amigo chamado Michael, 10 anos atrás, né? Tinha um outro amigo chamado Michael na turma e ele morreu naquela época, quando o Charlie ainda morava por lá quando era criança. Ele morreu em algum episódio trágico, bem traumático, que ainda não foi mencionado, só se sabe que foi um episódio trágico, e que pelo jeito pode ter sido isso que motivou a Charlie a deixar a cidade. Os amigos vão todos se reunir a pedido dos pais de Michael, do garoto que morreu, que em consideração ao aniversário de 10 anos da morte do filho, eles estão montando uma bolsa de estudos no nome dele e queriam que todos os seus antigos amigos estivessem lá para prestigiar o momento. Michael ele morreu em julho de 1985. Então, o ano atual, o ano em que está se passando o livro, é 1995, 10 anos depois. Apesar de a gente ainda não saber o que aconteceu com o Michael, a gente sabe que o corpo dele nunca foi encontrado. As pessoas nunca encontraram o corpo do Michael e por isso até os pais dele nunca saíram da cidade, porque sempre fica aquela esperança de pai que vai reencontrar o filho, não é verdade? A Charlie chegou um dia antes, né? Porque naquela noite ela combinou com os antigos amigos dela, os outros que iam vir, de se encontrar em um restaurante. Ela acabou chegando cedo demais para encontrar eles no restaurante, ainda de dia, então ela precisava passar o tempo. Então ela decidiu ir até a casa velha dela, a antiga casa dela, que ela morava 10 anos atrás, com o seu pai e a sua tia. A mãe dela havia desaparecido. Ainda não se sabe se ela morreu, fugiu ou mesmo se ela foi sequestrada, mas a mãe dela está desaparecida no momento, não consta na história. Na última vez que Charlie esteve naquela casa, a tia dela disse para fazer as malas dela muito rapidamente, só com o essencial, porque dava a entender que eles estavam saindo dali de forma urgente, sabe? Por exemplo, assim, ela estava na casa dela, daí a tia dela disse assim: meu Deus, bota roupa, tudo que quiser, só o que for urgente, só o que for precisar, faz uma mala urgente que a gente está indo embora daqui. Mais ou menos isso que aconteceu para Charlie sair de casa, entendeu?
A Charlie chega lá, olha a casa antiga dela, né? Tudo meio que caindo aos pedaços. Ela chega no velho quarto dela, lá no andar de cima, que tá bem desgastado e tem até parte do teto desabada. E lá ela encontra alguns dos brinquedos mecânicos que o pai dela tinha construído para ela quando ela era criança. O pai dela sabia construir coisas mecânicas, robozinhos, enfim. Tinha um coelho mecânico roxo, que agora estava cinza por causa do efeito do tempo, né, e do sol, e que acenava para ela e dizia "Eu te amo, Charlie", na voz do pai dela. Era a voz do pai dela gravada no boneco e o boneco dizia "Eu te amo, Charlie". E ele fazia isso toda vez que ela acenava para ele e ele acenava de volta. Ele era responsável por fazer ela se sentir segura o suficiente para dormir no escuro. E o nome desse boneco era Theodore. Theodore é o nome do coelho. Tinham também outros dois brinquedos feitos do mesmo jeito, pelo pai dela e de forma mecânica. O unicórnio Stanley e a boneca Ella, que era quase do tamanho de uma criança normal. Todos foram construídos pelo pai dela 10 anos atrás. Ainda era dia e a luz do sol entrava na casa. Portanto, ela via claramente os brinquedos e seus rostos felizes, mesmo que eles estivessem extremamente deteriorados. O unicórnio, por exemplo, só tinha metade do rosto, mas a metade que tinha lá estava sorrindo para Charlie. O urso ainda conseguia falar um pouquinho, mesmo que de forma falhada, e como ele falava na voz do pai da Charlie, ela ouviu de novo a voz dele e ficou totalmente emocionada em ouvir a voz dele mais uma vez. Talvez isso indique que tenha acontecido algo ao pai dela, não se sabe ainda. Ela desceu até a garagem onde o pai dela fazia seus brinquedos e ela achou uma peça que parecia um tripé sem uma câmera. Era a única coisa daquela garagem que ela não reconhecia, que parecia não estar lá naquela época, mas mesmo assim ela não deu importância, ou seja, tinha algo que parecia um tripé lá, era algo novo, será que alguém botou lá? Não se sabe. Contudo, ela lembrou de uma das criações do pai, que era um robô guardado em um canto escuro daquela garagem, quando ela era pequena. Ela não conseguia ver direito o robô, porque a luz não batia naquele lugar que ele estava guardado, mas ela sempre conseguia ver os olhos prateados dele brilhando. Tá aí possivelmente o título do livro. The Silver Eyes, em inglês, é Os Olhos Prateados. E ela era a única criação de seu pai que lhe causava medo. Ou seja, a Charlie ia lá ver o pai criar algumas coisas na garagem, e aí do nada, de repente, quando ela se dava conta, ela olhava para um canto escuro e via um robô jogado no canto assim, sabe? Um robô talvez grande, né? E um robô cujos olhos prateados brilhavam e faziam ela sentir medo. Era a única criação do pai dela que ela sentia medo. Ela voltou até o carro e percebeu que deixou as chaves caírem em algum lugar da casa. Ao voltar para pegá-las, já era mais escuro, noite, né? E já não era possível ver muito bem dentro da casa. Quando ela chegou no antigo quarto dela e encontrou as chaves, ela viu novamente os 3 brinquedos dela, o Theodore, o Stanley e a Ella. Mas agora, com a falta de luz, eles pareciam assustadores ao invés de adoráveis. O unicórnio, por exemplo, que na luz estava sorrindo aquela metade dele, agora parecia que apresentava um sorriso de caveira. Os olhos de Theodore pareciam completamente vazios no escuro, e não estava mais aquele bonequinho fofinho, sabe, o coelhinho fofinho. Os brinquedos estavam assustadores no escuro. Ela correu até o carro e foi até o restaurante encontrar os amigos dela. Chegando no restaurante, ela encontrou Jessica, Carlton, que era o outro amigo, e era o único deles que tinha continuado morando na cidade durante todo esse tempo, foi o único que não saiu da cidade, e John, que era o garoto pelo qual Charlie era apaixonada quando criança, e eles sempre tinham um relacionamento muito bom, sempre um fazia algo bom pelo outro, sabe? Ela tinha boas lembranças do John, além de ser apaixonadinho. Eles vão conversando acerca das vidas atuais deles, como é que tá, onde cada um tá, o que estão fazendo. E em determinado momento, o John pergunta pro Carlton sobre a Freddy Fazbear's Pizza, como que ela tá, o restaurante no qual eles passaram a maior parte de suas infâncias brincando. Nesse momento, todos eles agem como se fosse um assunto proibido, sabe? Como se aquilo tivesse causado alguma espécie de trauma neles.
Carlton responde que estão construindo algo por cima do restaurante, mas não soube dizer o que era. Depois de um tempo, eles superam o trauma e começam a falar sobre os tempos bons que passaram no restaurante quando crianças. É revelado que Charlie, por exemplo, era filha do dono da Freddy Fazbear Pizza. O mesmo homem que fazia brinquedos para ela era também dono do restaurante, que tinha os animatronics, por exemplo, Freddy e Bonnie, foram os únicos mencionados até agora. Ou seja, o que nós temos? Nós temos um restaurante Freddy Fazbear's Pizza, possivelmente alguma coisa aconteceu lá de ruim, e o pai da Charlie, da nossa protagonista, que possivelmente alguma coisa aconteceu de ruim com ele também, era o dono. Ele era o dono do restaurante. Depois de muitas lembranças, tal, que ficam lembrando, lembra como é que era lá no Freddy Fazbear, a gente fazia isso, aquilo. Em um determinado momento, que a Charlie, né, tá lembrando os tempos bons que ela passava por lá, curiosamente ela menciona que o animatronic Freddy era da cor amarela. Todos olham para ela com uma cara estranha e a corrigem, dizendo que não, na verdade, o Freddy é da cor marrom, ele era marrom. E ela concorda, ela diz, não, tem razão, ele era marrom. Mas lá na cabeça dela, lá nos pensamentos dela, ela continua pensando muito ainda no assunto, porque em algum lugar da cabeça da Charlie, ela lembra vagamente, mas assim, com uma certeza quase que absoluta, do Fred sendo amarelo, sabe? Mesmo sabendo que ele era marrom, é um negócio muito estranho. A Charlie sabia que ele era marrom, mas em algum lugar da cabeça dela ele tá amarelo. Não se sabe ainda por quê. No fim do capítulo, John propõe que eles entrem dentro do local da construção que está sendo feita no terreno do restaurante e vejam o que vai ser construído por lá. Apesar de relutarem no início, eles acabam topando. Então o final do capítulo é o seguinte, termina com eles topando ir lá para onde era o restaurante Five Nights at Freddy's, o Freddy Fazbear Pizza, e indo ver o que está sendo construído lá, o que está rolando por lá, porque nem o Carlton, que mora por ali, sabia dizer. Assim terminou o capítulo. E parando do fim do primeiro capítulo, bem, os 4 amigos finalmente chegam no local onde antes era a pizzaria. E lá eles encontram uma enorme construção ao redor do local onde antes era a pizzaria. Charlie tinha uma lanterna no carro, que é uma lanterna de policial que a tia dela deu pra ela, uma lanterna daquelas bem pesadas, sabe? A tia dela prezava muito pela segurança dela, então ensinava uns macetes de sobrevivência pra ela. E aí eles deram a volta no lugar durante a noite, né? Eles não entraram ainda, porque o local estava fechado, simplesmente deram uma volta. E a construção era tão larga que eles não conseguiram dar uma volta inteira nela, sabe? A área era cercada por árvores, meio que uma floresta, assim, e era relativamente longe da civilização. Era dentro da cidade, mas não tinha muita gente passando por lá, sabe? Era um local meio isolado. Então eles resolveram não dar a volta completa do lado da construção e eles voltaram para o lado da frente onde tinha o estacionamento. A porta estava trancada, mas ela estava trancada por uns tapumes meio frágeis. Dava para arrombar aquilo tranquilo, por exemplo. Mas como eles não são moleque de rua, eles decidiram não fazer isso, né? E as janelas eram altas demais para que se pudesse enxergar o que tinha dentro, lá da construção. Então eles não tinham a menor... eles estavam cheios de dúvidas com o que tinha dentro daquela construção. Mas tinham morros de areia e terra que foram juntados nas paredes que permitiam subir por esses morros e entrar dentro das janelas na construção. E eles fizeram isso. Quando eles entraram, ligaram a lanterna, porque estava meio escuro, encontraram uma escada e deixaram ela encostada lá na janela por onde eles entraram para que eles pudessem voltar mais tarde. Quando eles ligaram a lanterna e foram explorar o que tinha lá dentro, eles viram que aquilo era uma espécie de shopping center abandonado, com várias supostas lojas e suas vitrines vazias e mesas e cadeiras, formando uma espécie de praça de alimentação. Tinha um teto de vidro, era possível ver as estrelas, e aí você via lá todas as lojas, não tinha logotipos de lojas, não dava para saber o que era, mas dava para ver claramente que seriam lojas. Tinha vitrine, tinha lugar para expor manequins, tinha lá na praça, onde é para ser a praça de alimentação, tinha um monte de mesa, um monte de cadeira alinhada, sabe? Então, basicamente, aquilo era um shopping, não se sabia se aquilo já foi operado ou se um dia iria vir a operar como shopping, mas o fato é que estava vazio.
aquilo dava os ares de uma cidade abandonada sem qualquer sinal de vida. Os 4 exploraram o local, né? Foram explorar um pouco do shopping, tal, ver as vitrines, e a Jéssica se deu conta de que a arquitetura do lugar estava estranha. Por dentro ele não parecia tão grande quanto por fora, além de alguns aspectos estranhos nas paredes. Você entrava lá dentro daquele shopping e não enxergava ele como algo tão grande quanto aquilo que foi visto por fora, sabe? Que eles não conseguiram dar a volta, lembra? Enquanto eles estavam tentando descobrir o que estava errado por ali, eles viram uma luz estranha mais ao fundo vindo em sua direção. Parecia outra lanterna ou fonte de luz segurada por uma pessoa ou alguma coisa que caminhava lentamente rumo a eles. Quietos e com medo de serem pegos, né, vai que seja um guardinha ou alguém procurando encrenca, não se sabe, eles encontram um corredor estreito que mais parecia um beco e se escondem lá até a luz chegar, até a pessoa chegar por lá, né? E eles se esconderam dentro de um buraco numa parede de tijolos que tinha ali. E lá eles ficavam escondidos, e quando o ser chegou até lá, ele apontou a luz na direção do corredor, não necessariamente dentro do buraco, mas na direção do corredor, olhou, provavelmente achou que não tinha ninguém, e deu a volta e foi embora. Quando esse ser se afasta, os 4 saem do buraco e veem que Jéssica está sorrindo, porque ela tinha acabado de encontrar uma frase escrita em um dos tijolos daquela parede, por um deles, 10 anos atrás. Era uma frase que zoava o Carlton, que era o garoto que estava com eles, e ela conhecia essa frase, ela tinha certeza que ela tinha sido escrita por eles 10 anos atrás, nos tijolos do fundo da Freddy Fazbear Pizza. Ou seja, aquela era a parede dos fundos da Freddy Fazbear Pizza, o restaurante estava ali. Ele não tinha sido destruído, eles simplesmente haviam construído algo em volta do restaurante que estava ali. E logo ao lado eles encontraram a porta dos fundos do restaurante que estava coberta por uma espécie de estante, que eles removeram e encontraram a porta por onde eles poderiam entrar no restaurante. A porta era enferrujada e pesada e eles foram entrando um por um. Para enxergar tudo no meio da escuridão, eles precisavam de uma lanterna, pois lá já não tinha mais teto de vidro, era o teto do restaurante mesmo. Tudo estava lá, intocado, assim como eles lembravam há 10 anos. As mesas e cadeiras estavam desorganizadas como se alguém tivesse feito uma festa e saísse no meio dela para voltar depois, mas nunca mais voltaram. E lá estavam eles no palco, os animatronics Freddy, Bonnie e Chica. As posições em que eles estavam era como se eles tivessem sido desligados no meio da música, com olhos quase fechados, mãos no ar e tudo demais. Imagine a situação, você chega no restaurante 10 anos depois de ele provavelmente fechar, e aí você encontra tudo como se recém tivesse tido uma festa lá, como se as pessoas tivessem ido embora, como se ele tivesse sido abandonado no meio de uma festa. Vocês entendem? Essa é a situação que eles encontraram no restaurante. Mesa desorganizada e tal, os animatronics desligados no meio da operação deles. Enfim, os 4 continuaram vasculhando o local, lembrando dos velhos tempos, né? Olhando tudo, vendo e tal. Olha que legal, lembro disso, lembro daquilo. E apesar do desejo, não tocaram nos animatronics a pedido de Charlie. Depois de um tempo na sala de jantar, eles seguiram por um corredor e chegaram até uma outra sala que eles conheciam. Lá tinha um palco com cortinas fechadas e na frente a placa escrito Out of Order, ou seja, em manutenção. Era o Fox, vocês já sabem, né? Aquilo é o palco do Fox. Mas o Fox estava atrás das cortinas. E a Jessica chegou a subir no palco e estava pronta para abrir as cortinas, agarrando uma delas com a mão dela. E enquanto ela ameaçava de abrir a cortina, algo dentro dela e dos outros dizia que aquilo não era uma boa ideia. Por isso que ela não abria de vez. Ela ficava assim, ó, será que eu abro? Será que eu não abro? E aí, o que eu faço? E curiosamente o John, que estava ali, né? Ele disse que estava ouvindo uma música naquele momento, como se fosse uma canção que toca em uma daquelas caixas de música, sabe? Que você gira a manivela e dá... Mas a Charlie e Jessica disseram que não estavam ouvindo nada, o que fez ele achar que aquilo fosse coisa da cabeça dele. Então, quando Jessica finalmente decidiu abrir a cortina, antes disso, antes que ela pudesse abrir, aconteceu um barulho de coisas caindo vindo de uma outra sala que assustou todos eles. Jessica pulou do palco na mesma hora e esbarrou em Charlie, fazendo a lanterna dela cair no chão e deixando todos no escuro. Quando Charlie finalmente pegou a lanterna de volta, ela mirou na porta e viu
que o barulho tinha sido causado por Carlton, que tinha ido até a cozinha e derrubou várias panelas. Carlton. E depois do susto, eles decidiram sair correndo do lugar por medo que aquela pessoa de antes, com a luz, sabe, ouvisse e fosse até lá verificar. Mas no caminho de volta aos carros, eles não encontraram ninguém. Eles foram embora do local e Charlie foi até um hostel, onde ela passaria a noite com Jessica. Chegaram lá, conversaram sobre o que queriam ser quando crescerem. Jessica falou que ia ser arqueóloga e Charlie ainda não sabia, e sobre o que poderia acontecer no dia seguinte, já que nenhuma delas sabia, que é quando os pais do menino que morreu vão fazer aquela homenagem. Charlie e Jessica foram acordadas pelo despertador às 10 horas da manhã do outro dia. Logo depois disso, uma pessoa bateu na porta gritando por Charlie. Quando ela abriu, viu que se tratava de Marla, uma das outras pessoas do grupo de antigamente, que deu um grande abraço em Charlie dizendo que estava com saudades. Marla tinha sido a pessoa daquela época com quem ela mais tinha entrado em contato, portanto, era a pessoa mais amiga de Charlie dentre eles. Junto com Marla estava Jason, irmão mais novo dela que tinha 11 anos e só queria saber de ficar jogando seu videogame portátil, tipo um Game Boy, sabe? Ao invés de conversar com o resto do pessoal. Todos foram para o mesmo restaurante da noite anterior para tomar café da manhã antes da cerimônia, e lá também encontraram Lamar, o último dos amigos da antiga turma que recém havia sido aceito na faculdade. Lá, comentaram sobre como todos, exceto Carlton, haviam se mudado da cidade durante os anos que se passaram, sobre suas vidas desde então e sobre como alguns deles possuem atmosferas próprias dependendo das memórias que têm nesses lugares, como alguns lugares ficam mais sinistros ou não dependendo de como as pessoas lembram deles. No fim, o pessoal contou para Lamar e Marla que haviam ido para o antigo restaurante Freddy Fazbear's Pizza na noite anterior, e os dois disseram que queriam ir também e ficaram insistindo para que eles fossem novamente naquela noite e que os levassem. Jason, o menininho de 11 anos, também ficou insistindo. Eles ficaram em dúvida se aquilo seria uma boa ideia, pois poderia soar desrespeitoso ir lá justo na noite em que fariam uma homenagem para Michael, o amigo morto. Sem uma resposta concreta, foram para a homenagem na antiga escola deles. Lá, uma multidão enorme se encontrava sentada para prestigiar a solenidade. Junto deles estavam os amigos todos reunidos e no palco o diretor da escola falava sobre a bolsa de estudos. No telão havia uma foto de Michael criança sorrindo, representando a sua felicidade. Era assim que todos lembravam de Michael. Ele era uma criança muito alegre e quem estava à sua volta sempre sentia que tudo que ele dizia era a coisa certa a fazer. Era como se ele fosse o líder do grupinho de amigos dele. Depois, seus pais tomaram o microfone e sua mãe falou com lágrimas nos olhos o quanto era importante ter seus amigos lá para ver aquele momento e como eles sentiam saudade do seu filho. Todos ficaram emocionados. Ela também mencionou o fato curioso. Michael não foi a única criança desaparecida naquela noite. Naquele incidente. Não sabe se é noite ou dia ainda. Ela mencionou que outras crianças também haviam desaparecido naquela ocasião e que suas famílias deviam estar sofrendo tanto quanto eles. Carlton também subiu no palco para dizer algumas palavras, lendo de um papel que estava no seu bolso, mas foi mais cômico do que, enfim, emocionante. No final foi anunciada a vencedora da bolsa de estudos, Anne Park, uma menina de origem vietnamita. Após o fim da cerimônia, eles abraçaram os pais de Michael sem saber o que dizer para eles. Ao longo das mesas haviam fotos com Michael e algumas tinham Charlie e os demais amigos dele. Tinham também desenhos de Michael, que já naquela época desenhava melhor que eles hoje em dia. No final, quando voltaram para o estacionamento da escola, decidiram que definitivamente deviam voltar para o restaurante Freddy Fazbear's Pizza naquela noite, que aquilo seria a coisa certa a fazer em consideração a Michael e as outras crianças desaparecidas. Combinaram de se encontrar lá às 10 horas da noite e Charlie disse que ia dar uma volta antes disso. John a seguiu e perguntou se poderia ir com ela, pois ele sabia que ela estava indo até a sua antiga casa de novo. Chegando lá, o primeiro lugar que eles foram era o quintal, que era cercado por árvores, as quais o pai de Charlie dizia para os dois ficarem afastados quando estavam brincando, para não se perderem. Vai que os dois perdiam no meio do mato, né? Não se sabe.
John lembrou que, em uma árvore bem no meio do quintal, onde os dois brincavam de esconde-esconde, eles quase vieram a se beijar uma vez quando tinham apenas 6 anos, mas foram interrompidos pelos pais de John que haviam chegado para buscá-lo. Era um beijinho assim, sabe? Ah, vamos imitar beijinho de cinema e tal. Pois é, mas quase fizeram quando tinham 6 anos. Nessa hora, a pequena Charlie havia tomado um susto e deu uma testada no nariz de John sem querer. Ele diz, né, que o nariz dói até hoje quando chove. O John adorava os brinquedos eletrônicos que o pai de Charlie fazia. Por isso ele insistiu que eles fossem até o antigo local de trabalho dele na casa, onde ele montava suas máquinas. Mesmo com receio, Charlie aceitou e lá eles foram. O primeiro local que Charlie olhou foi justamente aquele canto escuro, onde havia uma espécie de esqueleto de metal com olhos prateados aterrorizantes. Mas aquilo já não estava mais lá, e o canto escuro agora estava vazio. Ou pelo menos assim ela pensava. John foi até lá e mostrou para Charlie uma caixa fechada, e lá dentro tinha todas as ferramentas de trabalho preferidas de seu pai, organizadas como se fossem guardadas com muito carinho. Ao tocar nelas, Charlie se lembrou do primeiro momento em que seu pai apresentou a ela os 3 animatronics principais do restaurante. Bonnie, que lembrava ela de seu coelhinho Theodore, Freddy e Chica, que ela tinha medo do cupcake em sua mão porque estava incompleto e parecia apenas uma boca medonha. Depois de ela se perder um pouco em nostalgia, John tocou em seu ombro e a chamou para o quintal para lhe contar algo importante. Com um tom urgente na voz, John contou um segredo acerca do dia em que Michael desapareceu. É revelado que naquele dia, os animatronics estavam apresentando normalmente, tá? Fazendo, tocando pro pessoal que estava comendo, até que eles começaram a ter um mau funcionamento e várias de suas partes começavam a voar deles, simplesmente do nada. Eles começaram a ter uma pane grave no meio de sua apresentação. Todo mundo lá, cliente, funcionário, mecânico responsável pelo conserto dos animatronics, todos estavam concentrados nos animatronics do palco, até a Charlie e os amigos dela que estavam todos na mesma mesa, com exceção do John. O John se virou para o lado em um determinado momento e viu o Michael, que também estava olhando para o palco, né? Claro, imagina o susto de ver todo aquele mau funcionamento e tal. Mas perto da mesa deles havia um outro animatronic em forma de urso. Charlie disse que seria Freddy, mas John insistiu que não, que além do fato de Freddy estar no palco tendo uma pane naquela hora, aquele animatronic em forma de urso não tinha os mesmos olhos dos demais animatronics. Ele não olhava para o palco como todo o resto do pessoal, e naquele momento olhou para John. Não havia se dado conta disso quando criança, mas se tratava de uma pessoa dentro de uma fantasia, e não um animatronic. Tinha um olhar totalmente vazio, morto, como se o que quer que estivesse dentro daquela fantasia estivesse morto há muito tempo. E logo depois, ele e Michael haviam sumido do local. Se deram conta de que John havia visto o sequestrador de Michael naquele dia. Depois, foram até o carro para encontrar o resto e irem na Freddy Fazbear's Pizza mais uma vez. Todos chegaram no shopping que cercava o restaurante e Carlton havia trazido várias lanternas dessa vez. Lembrem-se que o local estava escuro, importante ter lanternas. Ele deu uma para o pequeno Jason, que possuía um elástico que ele amarrou em volta de sua cabeça de forma que a luz sempre apontasse para onde ele estivesse olhando. Eles entraram dentro do shopping. Os novos visitantes ficaram admirando tudo enquanto caminhavam. De repente, era possível ouvir barulhos, passos vindos de algum lugar. Eles sabiam que era o guarda do dia anterior, então trataram de caminhar mais rápido até chegarem no beco onde ficava a porta do restaurante. Quando chegaram lá, ouviram os passos muito mais altos agora, como se estivessem logo ao lado deles. Para piorar, um feixe de luz passou por eles, como se a lanterna do suposto guarda, o que os fez acreditar que ele os havia visto, estivesse apontando na direção deles. Mas de repente, ela caminhou na direção oposta e se afastou daquele beco, assim como na noite anterior. Ou seja, o guarda chegou bem pertinho deles e eles prenderam a respiração. E aí o guarda foi embora, como se não tivesse visto nada, apesar de a luz dele ter passado exatamente na direção do pessoal.
Mas aí beleza, eles procederam e abriram a porta do restaurante e entraram. O clima ia ficando mais frio conforme eles iam adentrando no local. Quando eles finalmente chegaram na sala de jantar, Marla, Jason e Lamar ficaram encantados com o que encontraram. Jason ficou tão feliz que ele tentou subir em um dos cavalos do carrossel que tinha lá na esperança de que ele funcionasse e girasse, o que obviamente não aconteceu. Carlton levou Marla para ver a sala dos fliperamas enquanto Lamar subiu no palco e parou na frente dos animatronics. Charlie foi até ao lado dele, e ele dizia que não conseguia acreditar que aquele momento estivesse acontecendo. Perto da escada que subia até o palco, Jessica chamou todos para verem o que ela havia encontrado. Era uma espécie de porta secreta presa na parede de madeira próxima ao palco. Eles nunca haviam olhado para aquele canto procurando por algo específico, por isso nunca tinham notado aquela porta quando eles eram crianças. Eles conseguiram abrir aquela porta sem muito esforço e era uma sala pequena, escura, cheia de equipamentos eletrônicos e com uma parede preenchida completamente por TVs, como se fosse uma sala de segurança. Estou aqui botando o celular no silencioso para não atrapalhar vocês. Né? A sala era pequena demais para todos caberem confortavelmente e tinha um degrau consideravelmente grande entre ela e o palco. Cada TV tinha seus próprios botões e alavancas, e Jason resolveu empurrar uma delas sem saber o que ela fazia. E de repente, a luz da sala de jantar estava ativada. Ela estava iluminada novamente, mesmo depois de 10 anos fechada. Aquela alavanca parecia controlar a energia do local, que agora estava ativa novamente. Nenhum deles sabia como aquilo era possível. Tentaram ligar as TVs e a primeira delas mostrava o palco focando em Bonnie, de forma que não era possível ver os outros dois animatronics. Depois foram ligando as outras TVs e viram que eram todas câmeras de segurança espalhadas pelo local. Marla saiu da sala e foi até o palco para experimentar se elas estavam funcionando mesmo naquele momento, e de fato ela apareceu na televisão, mostrando que eram mesmo filmagens em tempo real. Lamar decidiu testar o que os outros botões faziam e depois de apertar um deles, Marla deu um grito. Preocupados, foram ver o que tinha acontecido e viram que ela estava no chão encarando Bonnie como se ele de repente fosse morder ela. Ela então disse que Bonnie havia se mexido após eles apertarem aquele botão, e conforme eles iam apertando os outros, Bonnie se virava para um lado ou para o outro fazendo movimentos. Os pés do animatronic estavam presos a uma espécie de piso com um ferro giratório. E isso não era só com o Bonnie, a Chica também fazia isso. Conforme eles iam apertando outros botões, eles iam movendo a Chica. E aí eles ficavam brincando de mexer os animatronics no painel e eles perceberam que uma grande parte da sala de jantar ainda estava escura. A maior fonte de luz estava no palco, nas luzes coloridas que ficavam logo acima dos animatronics. E o chão estava coberto de glitter que vinha dos chapéus de festa 10 anos atrás. Ele caía dos chapéus de festa. De repente, Marla mandou que todos ficassem quietos, como se ela tivesse ouvido algo suspeito. Todos ficaram de boca fechada em completo silêncio e depois de alguns segundos ela disse que tinha ouvido uma espécie de canção daquelas caixas de música de crianças, assim como John disse ter ouvido na noite anterior. Ela parou de tocar logo depois. Charlie se perguntou por que Freddy era o único animatronic que não se mexia no palco, e Carlton respondeu dizendo que não havia encontrado os controles para ele, apenas para Bonnie e Chica. Jessica também se perguntou por que as câmeras não mostravam todo o restaurante, apenas algumas partes dele. Haviam 3 câmeras no palco, uma para cada animatronic, mas não havia uma para a sala de jantar toda. Também tinha uma para a entrada da cozinha, mas não uma para a cozinha em si. Também não havia uma no corredor e uma no palco menor que eles tiveram na noite anterior. Isso fez eles acreditarem que talvez houvesse uma outra sala de controle em algum lugar do restaurante. De repente, Lamar disse que também estava conseguindo ouvir a mesma música que Marla e John, aquela da caixa de música, mas logo ela parou de tocar novamente. Enquanto uns ficavam procurando uma outra sala de controle e outros ficavam brincando de mexer Bonnie e Chica, Charlie ficou no meio da sala encarando Freddy, o único animatronic que permanecia totalmente imóvel. John foi até o lado dela e disse: "Vou contar até 100, se esconda", em uma alusão à infância deles quando eles brincavam de esconde-esconde. Ela riu e, querendo entrar na brincadeira para aliviar a tensão, saiu correndo procurando um lugar para se esconder enquanto ele tapava os olhos e contava.
O Jason, o irmão mais novo da Marla, mexeu tanto nos botões do Bonnie e da Chica que de repente eles pararam de funcionar. E Bonnie ficou parado em uma posição que o rosto dele ficava olhando diretamente para a câmera. Entediado, ele saiu correndo direto para a sala de fliperamas, com nenhum deles funcionando mesmo estando conectados nas tomadas. Decidiu então olhar para os desenhos que algumas crianças haviam feito e pendurado nas paredes. Todos seguiam o mesmo padrão, desenhos de círculos e palitos. Bonnie e Chica eram basicamente círculos com um bico e orelhas, mas o Fred parecia sempre ser o mais bem detalhado nos desenhos. Ele era sempre o mais bem desenhado, como se as pessoas prestassem mais atenção nele e não dessem a mínima para o Bonnie e para Chica. Um desenho em particular chamou a atenção de Jason, sem ele saber o porquê. Ele é um desenho mais bem desenhado, mais caprichado e mostrava Bonnie abraçando uma criança. De repente, John entrou na sala procurando por Charlie. Jason olhou para ele e disse que ela não estava lá, então John saiu para procurar ela. Quando ele olhou de volta para o desenho, ele viu que a criança estava longe de Bonnie. E ele achou aquilo muito estranho, porque poucos segundos atrás, naquele mesmo desenho, ele podia jurar que tinha visto Bonnie abraçando aquela criança ao invés de um estando longe do outro. E ele achou aquilo estranho demais, dobrou o desenho e colocou no bolso, levando com ele. Carlton, Jessica, Lamar e Marla foram até a sala do palco menor procurar pela outra sala de controle. A cortina ainda estava fechada e, vigiando as paredes pretas, encontraram uma outra porta escondida, pintada da mesma cor. Com uma forcinha a mais, Marla conseguiu abrir a porta e entrar, vendo que se tratava de uma sala igual a outra que haviam encontrado. Conseguiram iluminar aquela sala assim como haviam feito na sala de jantar e viram que apenas uma das câmeras apontava para aquele palco. As outras cobriam as demais partes do restaurante, mostrando muito mais amplamente do que as câmeras anteriores. Também encontraram um botão que ativava as caixas de som do local, mas tudo que ouviam era um som de estática, sabe? Jessica foi puxando a alavanca do som para cima e para baixo, tentando arrumá-lo, mas tudo que se ouvia era estática. De repente, ela soltou a alavanca rapidamente e fez uma cara de choque. Perguntada sobre o que havia acontecido, ela disse ter ouvido uma voz. Eles foram mexendo na alavanca novamente até sair o suposto som mais uma vez, mexendo nos controles de som até ficar mais audível. E de repente todos ouviram um som que mais parecia uma voz distorcida e lenta, resmungando palavras quebradas, dificilmente caracterizando aquilo como uma fala. Lamar disse que tudo aquilo não passava de barulhos de estática aleatórios e mexeu na alavanca novamente. Dessa vez a suposta voz sumiu e não se ouviu barulho nenhum. Carlton insistia que aquele barulho anterior parecia uma cantoria, mas Lamar continuou insistindo que não era nada, que era tudo coisa das cabeças deles. Charlie estava no corredor entre a sala de jantar e o palco menor. Ela olhou para trás e viu a sombra de John, que estava procurando por ela na brincadeira do esconde-esconde. Ela decidiu subir no palco e entrou para dentro das cortinas, se escondendo lá até que John desistisse ou a encontrasse. Lá dentro, conforme ela ia vendo o que tinha, ela olhou para o lado e viu uma figura familiar. Lá estava a mesma figura de metal que, quando ela era criança, ficava parada em um canto escuro, com olhos prateados e com espasmos aleatórios. Porém, agora ela estava completamente imóvel e com olhos vazios, com uma camada de pelugem vermelha por cima e manchas de cola e óleo. Para as pessoas comuns, aquele era Foxy, mas para Charlie, aquele era o pesadelo de infância dela. Em pânico, ela saiu correndo dali e acabou ficando presa nas cortinas. Enquanto ela tentava se libertar, o braço do robô se levantou e seu gancho acabou arranhando seu braço. Ainda mais em pânico, caiu para frente e conseguiu sair enfim do palco, onde John olhava para ela, perguntando o que havia acontecido. Todos que estavam na sala de controle chegaram até ali vendo do que se tratava. Ela havia sido cortada um pouco acima do cotovelo e o machucado sangrava, mas nada muito profundo. Marla pediu desculpas, pois ela estava mexendo nos botões da sala de controle naquela hora e um deles deve ter mexido o braço de Foxy. Charlie disse que não havia problema, nada sério havia acontecido, embora ela ainda estivesse tremendo em choque.
Como ela e John vieram com as mesmas roupas da cerimônia, eles foram lá, basicamente da cerimônia, não trocaram a roupa e foram direto pro shopping, só pararam na casa dela antes, na antiga casa, eles ainda estavam com a mesma roupa da cerimônia, ele estava de gravata. Ele tirou a gravata e deu para Charlie cobrir o sangramento. Todos decidiram sair dali. Conforme eles iam caminhando em direção à saída, Jason foi apontando as lanternas para os desenhos nas paredes, estudando eles, prestando atenção neles. Embora fosse fácil causar sombras naquela escuridão dos corredores, ele podia jurar que havia visto alguns desenhos se movendo conforme eles caminhavam por eles. Quando finalmente chegaram no estacionamento, Marla e Jason levaram Charlie para uma farmácia a fim de comprar uma bandagem para enrolar o machucado. Quando chegaram lá, Marla disse para Jason ficar no carro enquanto elas entravam na farmácia. Assim que o fizeram, Jason pegou o desenho de seu bolso e a criança permanecia longe de Bonnie. Ele mexeu no desenho com sua unha e a cera saiu com facilidade do papel, mostrando que era mesmo um desenho de verdade. Na farmácia, Marla conta para Charlie que a mãe dela e de Jason e o pai dele, ou seja, eles são irmãos apenas de mãe, estão quase se separando, pois brigam o tempo todo. E por isso, ela trouxe Jason junto. Ele ainda não sabe disso e ela quer que ele fique longe das brigas. Ao voltarem para o quarto onde estava hospedada junto com Jessica, Charlie viu John esperando ela por lá, preocupado com Charlie. Ele estava preocupado com ela e perguntou se poderia passar a noite com elas dormindo no chão, e elas deixaram. Charlie acordou no exato início da manhã, quando o céu ainda estava meio escuro, naquela hora que a gente odeia acordar e tá frio, e decidiu sair para dar uma caminhada, né? E quando ela saiu do hostel, o John chegou até ela e disse que também não tinha conseguido dormir direito. Eles foram até umas árvores próximas que tinham por ali, e Charlie sentiu que podia confiar no John para contar um segredo para ele. E aí ela disse pro John que o restaurante Freddy Fazbear's Pizza, aquele que eles haviam visitado 10 anos atrás e também nas noites anteriores, não havia sido o primeiro restaurante de seu pai. Ela lhe disse que o restaurante Freddy Fazbear's Pizza tinha um predecessor, tinha um anterior na época que a mãe dela ainda não havia ido embora. E lá naquele restaurante mais antigo tinham 2 animatronics que não eram necessariamente robôs. Eram um urso e um coelho amarelos que podiam ser programados para serem controlados sozinhos, como robôs, ou com alguma pessoa dentro deles controlando eles lá de dentro. Ou seja, eles podiam ser tanto robôs quanto podiam ser fantasias, sabe? Normal. Como o pai de Charlie era o dono do restaurante, ela ficava lá até altas horas brincando pelos móveis e pelas salas do restaurante, junto com outro menino que acompanhava ela sempre, onde quer que ela estivesse, mesmo que fosse brincando debaixo de uma mesa. Aquele menino era seu irmão gêmeo. Ela parecia muito triste de falar nele, então John achou melhor não perguntar o que havia acontecido com ele. Ao invés disso, perguntou onde ficava esse restaurante, mas Charlie não fazia ideia. Ela era pequena demais para lembrar de algo assim. A única coisa que ela lembrava é que havia um trem por perto e também uma árvore assustadora. Ela também se lembra de sair do restaurante em um carro com seu pai, sua mãe e seu irmãozinho. Todos eles eram uma família muito feliz naquela época, cantando uma canção com uma letra que dizia: "Estamos de volta em harmonia". Nesse momento, John arregalou os olhos e disse que havia uma cidade ao norte dali chamada Nova Harmonia, New Harmony. Então, os dois decidiram ir para lá, né, New Harmony, sem contar para os outros, deixando eles dormindo. Depois de 1 hora de viagem, eles chegaram na cidade e depois de muito procurarem, Charlie gritou para John parar o carro, pois havia encontrado a tal árvore assustadora e os trilhos do trem soterrados por uma pilha de terra. Lá estava o antigo restaurante, todo quebrado e com a pintura vermelha acabada devido à ação do clima ao longo dos anos. A luz do sol entrava facilmente pela construção, porque ela era toda furada, tipo um queijo suíço. Logo que entraram, uma placa derrubada no chão dizia o nome do restaurante, Fazbear's Family Diner.
Havia mato nascendo por entre as madeiras no chão, e diferente do antigo Fredbear's Pizza, todos os móveis já não estavam mais lá. Mesas, cadeiras, fogões, talheres, nada, estava vazio o restaurante. Havia também o palco onde os 2 animatronics antigos apresentavam seu show para o público. E John foi até a cozinha ver o que tinha por lá, mas Charlie estava mais preocupada com uma porta específica ao lado do palco, que para ela era o motivo pelo qual ela tinha ido até lá. Aquela porta causava um enorme peso no coração dela, e ela relutava em abri-la. Quando ela finalmente abriu, viu que se tratava de uma sala vazia, com muitos estantes igualmente vazios. Mas o que preocupava ela não era encontrar algo lá. O problema real era o que havia acontecido naquela sala anos e anos atrás. Antigamente era naquela sala que ficavam diversas caixas e fantasias para os funcionários do restaurante. Mais especificamente, eram lá que ficavam também as fantasias dos animatronics. E um dia, como sempre faziam, ela e seu irmão gêmeo estavam brincando de esconde-esconde. Ao se virarem para a porta, viram que lá estava o animatronic do coelho amarelo olhando para eles. Pelos olhos e pelos movimentos, dava para ver que a roupa não estava em modo de robô, mas sim em modo de fantasia. Havia alguém dentro dela. Ele ficava parado lá olhando para as 2 crianças como se estivesse medindo algo nelas, tomando uma decisão naquele momento, enquanto os 2 irmãos estavam paralisados, ajoelhados no chão, tentando não chorar de medo. De repente, o estranho correu na direção do menino e o agarrou, pressionando-o contra seu peito e saiu correndo dali, deixando Charlie berrando desesperada por ajuda. Quando seus pais e os demais clientes chegaram, já era tarde demais. O estranho já havia fugido e seu irmão já havia sido levado embora, para nunca mais ser visto de novo. Depois daquilo, sua mãe foi embora de casa e nunca mais voltou, e seu pai nunca mais falou o nome de seu irmão de novo, como se de alguma forma aquilo fosse um assunto proibido em casa. Mas Charlie nunca esqueceu seu nome lá no fundo. O nome de seu irmão era Sammy. John estava do lado de Charlie quando ela lembrava disso tudo, mas ela não contou nada para ele. Chorando com as lembranças, tudo que ela disse é que tinha um coelho amarelo no antigo restaurante, e John contou para ela que o homem na fantasia de urso, que havia raptado Michael 10 anos atrás, aquela fantasia que ele estava usando também era um urso amarelo. Ela sabia que de alguma forma aquilo estava conectado. Quando estavam chegando na porta de saída, um objeto metálico no chão chamou a atenção de Charlie e ela o pegou e trouxe junto para o carro. Ela disse para John que não sabia do que se tratava, mas durante a viagem de volta para onde estavam, ela dormiu e sonhou com um momento em que viu aquele objeto no passado. Um dia antes do Fredbear's Family Diner abrir, o pai de Charlie e Sammy mostrou para eles o objeto metálico e disse que eles tinham que tomar muito cuidado com aquilo, porque aquilo era um spring lock e podia causar sérios acidentes se os 2 mexessem com aquilo da forma errada. Ele não queria que os 2 mexessem com aquilo, muito menos com as fantasias dos animatronics. Quando chegaram de volta no hostel, ninguém mais estava no quarto. Havia apenas um bilhete de Marla no travesseiro dizendo que todos iam se encontrar às 6h30 para irem, vocês sabem onde. Ou seja, voltariam no restaurante. Sim, eles iam no restaurante mais uma vez. Eles encontraram o resto do pessoal, jantaram e foram até o shopping que cercava o restaurante. Ao chegarem no exato beco onde ficava a porta de entrada dele, uma surpresa. Lá estava o guarda noturno que vagava por lá nas noites anteriores, de braços cruzados e sorrindo para eles. Ele disse: "Eu tive um pressentimento de que vocês voltariam." Ele já tinha enxergado eles nas noites anteriores, mas ele acabou perdendo eles de vista. Todos ficaram congelados sem saber o que fazer. Ele disse então que poderia prendê-los por invasão, e eles tentavam barganhar uma forma de sair dali, do tipo, deixa a gente ir embora e a gente nunca mais volta, mas ele não aceitava. Até que Charlie disse para ele: "Você pode entrar conosco lá dentro, e depois que sairmos, nunca mais voltaremos." O segurança, que se chamava Dave, pensou um pouco e aceitou a proposta, porque ele disse que queria saber o que tinha lá dentro.
e assim todos entraram no restaurante. Conforme iam entrando, eles perguntaram para Dave o que havia acontecido no restaurante durante todos esses anos, né? E ele contou que a cidade precisava de dinheiro e que para atrair novos investidores, eles construíram esse grande shopping center em volta do restaurante, mas ninguém queria alugá-lo por conta do que havia acontecido 10 anos atrás. Pensaram em demoli-lo, mas alguém, possivelmente com um sentimento muito forte pelo local, impediu que isso acontecesse. Então, tiveram a ideia de selar o restaurante do resto do prédio, mas mesmo assim parecia que alguma coisa, algum tipo de aura saía do restaurante e fazia com que ninguém quisesse assinar os papéis para que as lojas daquele shopping fossem alugadas. No final, o shopping ficou vazio, sem ninguém querendo botar uma loja ali. E Dave tem guardado aquele local ao longo dos anos. Conforme caminhavam, Charlie percebeu que Dave tinha uma cicatriz em forma de meia-lua no pescoço e que no exato lado oposto tinha a outra metade daquela meia-lua. Eram duas cicatrizes que se complementavam. Era estranho, sabe? Apesar de Dave ter dito que queria ver o que tinha por lá, ele não parecia nem um pouco surpreso com as coisas que encontrava, os animatronics e tudo, o que fez Charlie crer que ele já havia estado lá, possivelmente quando o restaurante ainda estava aberto. Assim como na noite anterior, eles foram até a sala de controle mexer em Bonnie, Chica e Freddy. Depois de um tempo mexendo neles, Dave perguntou se ele poderia usar os controles por um momento. E assim o deixaram, porque vai que ele prendesse eles alguma coisa. Surpreendentemente, Dave sabia exatamente que botões apertar e os animatronics faziam uma dança muito suave, exata, certinha. Os movimentos deles eram perfeitos nas mãos de Dave. E ele mostrou que já estava familiarizado com aqueles controles e todos ficaram surpresos. Também apertou alguns botões que fariam a música sair e também os cantos dos animatronics, se as caixas de som estivessem funcionando direito. Ao invés disso, só saíam alguns sons bizarros de estática, mas os animatronics ainda se moviam com perfeita suavidade. Jason foi de volta para os desenhos nas paredes e ficou observando eles. Ao seu lado, Lamar perguntou o que havia acontecido, e ele contou que os desenhos estavam se movendo. Lamar, obviamente, não acreditou e saiu dali. Quando saiu, Jason viu atentamente os desenhos e eles voltaram a se mexer, com cada papel formando parte de uma história. No primeiro, uma criança estava sozinha. Depois, Bonnie apareceu ao seu lado. E enfim, Bonnie sequestrou a criança, levantando ela do chão. No último desenho, a criança estava gritando. Os olhos e o coração de Jason estavam acelerados. De repente, ele caiu no chão e os papéis de desenhos começaram a cair das paredes na sua direção. E o som que eles ouviram na noite anterior de grunhidos, de pessoas falando alguma coisa que não dava para se entender, somente se ouvir, e estática e tudo mais começou a surgir de novo. Enquanto os papéis iam caindo, eles iam ficando de uma cor vermelha escura, parecida com sangue, e iam caindo em cima de Jason, sufocando ele, que gritava por ajuda. Marla chegou ao seu lado e perguntou o que havia acontecido segurando ele pelas costas. Havia sido tudo parte de sua imaginação, embora parecesse real demais. Na sala de controle, Dave largou os controles e os deixou para Lamar mexer. Quando ele mexeu, os animatronics começaram a se mover em um ritmo mais acelerado e diferente. Conforme ele ia mexendo, os animatronics iam se movendo cada vez mais e mais rápido, até que eles começaram a se mover freneticamente de um lado para o outro enlouquecidos. Eles já não se moviam mais como os robôs dançantes, mas sim como animais desesperados para saírem dali, tentando se desprender do metal que prendia eles no chão. Lamar não conseguia mais fazer eles pararem. Carlton tentou chegar até Bonnie para procurar um botão de desligar, mas o braço do animatronic se desprendeu e voou até seu peito, fazendo-o cair do palco e depois no chão sem ar. Jessica foi até ele, que logo se recuperou e ficou em pé. Eles acharam melhor tentar desligá-los através da outra sala de controle, e naquele momento procuraram por Dave, mas ele havia sumido. Em outro corredor mais longe,
Dave estava caminhando rumo à sala de direção do restaurante. Ele tinha chave de lá. Lá dentro havia uma outra porta que ele respirou fundo antes de abrir, determinado. Com um sorriso no rosto, ele acariciou uma pelugem amarela que estava dentro daquela porta. Ele acariciou pelos amarelos. Enquanto o resto do grupo ia se dirigindo até a outra sala de controle, Jason olhava para trás na sala principal de jantar e conforme a luz ia apagando e acendendo, piscando, ele via uma silhueta parada ao longe, escura. Era a silhueta de Bonnie, que ia aparecendo e sumindo conforme as luzes apagavam e acendiam. Ele tentou avisar o resto do grupo disso, mas eles não viam nada. Pelo contrário, olharam para o palco e Bonnie ainda estava lá, se movimentando como se estivesse tendo convulsões. Tudo na outra sala de palco estava escuro e Jason foi até perto das cortinas que continham Foxy. Quando ele chegou bem perto das cortinas, elas subitamente se abriram e revelaram Carlton, que estava por trás delas, e perguntou: "O que você está fazendo aqui sozinho?" Esse Carlton. Jason ficou aliviado, mas logo depois, uma figura escura surgiu atrás de Carlton. Era Bonnie, mas não o verdadeiro Bonnie, e sim uma versão amarela dele, que Jason nunca havia visto. Ele prendeu Carlton com seus braços enormes e pôs uma das mãos sobre a boca dele, impedindo ele de gritar e levantando ele do chão. Antes que Jason pudesse fazer qualquer coisa para gritar ou ajudar, ele olhou para trás e viu que Foxy estava atrás dele, jogando sua garra na direção de Jason, que conseguiu desviar bem na hora e não ser morto por ela. Depois disso, Foxy lentamente se levantou e entrou para trás das cortinas novamente. Já Carlton e Bonnie, o amarelo, haviam sumido na escuridão. Carlton havia sido sequestrado. Charlie ouviu os gritos de Jason e o levou até Marla enquanto ele gritava, chorando, que Carlton havia sido levado por Bonnie. Ninguém lhe deu ouvidos, pois Bonnie estava no palco tendo seus movimentos epiléticos junto com Chica e Freddy. Quando todos já estavam fora do restaurante, no beco, deram falta de Carlton e Dave, e Jason continuou tentando convencê-los de que realmente viu Bonnie levando Carlton embora. Eles sabiam que precisavam voltar lá dentro, mas também sabiam que precisavam de ajuda. Depois de saírem do restaurante, eles entraram nos carros e partiram em direção ao primeiro policial que encontrassem vagando pela rua para pedir ajuda. Eles chegaram até um cinema próximo onde tinha um guarda na frente e imediatamente o abordaram pedindo ajuda. O policial estava cético porque eles chegavam dizendo qual era o problema, né? Que eles estavam num shopping abandonado e ainda no restaurante que tinha sido fechado há mais de 10 anos. Então imagina, né? O policial devia até estar imaginando o que eles estavam fazendo por lá, né? Tá, então, mas depois de um tempo a Jessica conseguiu convencer ele a ir com eles. E aí ele mesmo desconfiado pegou seu carro da polícia e foi até lá. Só que quando eles finalmente chegaram no beco onde tinha a porta do restaurante, eles tiveram uma surpresa enorme. A porta estava trancada por enormes cadeados e correntes, todos muito enferrujados como se já estivessem lá por anos. Quem chegasse ali pela primeira vez, como um policial, pensaria que o lugar estivesse fechado desde então. E os jovens sabiam que alguns minutos atrás aquilo ali nem estava ali. Eles saíram dali, estava tudo normal, quando voltaram, cadeado e corrente. Sabe, estranho. Obviamente o guarda que estava convencido de que tudo aquilo era uma grande mentira. E todos tentavam explicar para ele de todas as formas. Jason, o menorzinho, né? Dizia que o amigo deles havia sido raptado, e o policial decidiu dar uma chance para eles dizerem o que havia acontecido de verdade. Ele pegou um bloquinho e uma caneta e perguntou a eles o nome do jovem desaparecido. Quando eles responderam Carlton Burke, o policial regalou os olhos, guardou o bloquinho e disse: "Vou lhes dar mais uma chance de dizerem o que realmente aconteceu." Ele estava sério agora. E ninguém entendeu porque que ele tinha mudado o comportamento depois que ouviu o nome. E daí ele ordenou que todos ficassem ali e falou no rádio dele para chamarem o policial Burke, porque algo havia acontecido com o filho dele.
O pai de Carlton, que também era policial, estava indo para lá. Quando ele chegou no estacionamento e viu todos, ele logo recebeu todos de forma muito carinhosa, se lembrando dos velhos tempos em que os amigos de seu filho ainda moravam por lá. Seu nome era Clay. Embora eles tentassem explicar o que havia acontecido para ele, Clay dizia que tudo era muito provavelmente alguma pegadinha de Carlton, porque ele sempre foi alguém muito travesso e que não perderia a oportunidade de trollar seus amigos que não via há 10 anos. Embora desconfiados, os jovens pensaram que aquilo poderia ser verdade de alguma forma. Afinal, aqueles cadeados não estavam ali até pouco tempo, e Carlton havia sido o único a ser supostamente sequestrado. Clay ofereceu sua casa para que eles passassem a noite lá, e de manhã, quando Carlton voltasse, eles poderiam vê-lo sendo castigado. Quando chegaram até lá, Clay lhes ofereceu chocolate quente com marshmallows e todos sentaram na sala de estar para conversar. Primeiro ele contou como Carlton havia pregado diversas peças em muitas pessoas nos últimos anos. Depois, ele disse que espera que eles não voltem a fazer piadas sobre o restaurante, principalmente Charlie. Ele disse aquilo olhando para ela como se fosse algo específico para Charlie, sabe? Tipo, Charlie, olha, tu tem muitos motivos para não fazer piada, hein? Aí o Lamar perguntou se a polícia encontrou o responsável pelo ocorrido 10 anos atrás. O Clay disse que eles chegaram a prender alguém, mas tiveram que soltá-lo depois. Nesse momento, Charlie ficou irritada e começou a perguntar como era possível que alguém que fizesse algo horrível dessa forma fosse solto. Ele respondeu que não havia nada que eles pudessem fazer, pois não haviam corpos, não haviam provas, não havia nada que incriminasse aquela pessoa. Clay estava visivelmente triste de falar sobre isso, e Charlie percebeu que aquilo ainda incomodava ele até hoje, então ela decidiu segurar um pouquinho a barra. Quando todos foram dormir, Charlie ficou em um quarto separado, sozinha, e começou a sonhar algo estranho. No sonho, ela estava em sua antiga casa e ainda era uma criança. No seu quarto, lá no andar de cima, foi caminhando até a escada e viu que a porta da frente estava aberta no andar de baixo. Conforme ela ia caminhando com cuidado pela escada, seu corpo ia crescendo e se tornando aos poucos o corpo de adulta que ela tinha agora. Ao chegar na porta, algo encostou subitamente em suas costas. Era ele, o robô dos olhos prateados que tanto assustava ela, que estava se mexendo de uma forma estranha, com a cabeça balançando e seus ombros desgovernados no ar, seus membros desgovernados no ar. Hoje eu tô que tô, hein? Ela saiu correndo e se escondeu, ainda conseguindo olhar para o robô, que ficou lá parado se mexendo todo. De repente, ela havia voltado a ser uma garotinha novamente. Até que seu pai finalmente chegou até ali e calmamente foi até o robô e encostou em sua cabeça. Com alguns pequenos movimentos leves, ele conseguiu desativá-lo totalmente e o robô já não apresentava mais qualquer tipo de perigo. No final, a cabeça do robô foi decepada junto com o som de algo quebrando. Quando ela acordou no meio da noite, ela caminhou até a sala novamente e lá estava John, que também tinha tido uma noite de sono horrível devido aos roncos de Jason. Eles começaram a conversar e Charlie perguntou o que as pessoas pensavam sobre o pai dela. John hesitou em responder, como se soubesse que ela não gostaria de ouvir a resposta. Mas Charlie continuou pressionando até John finalmente revelar que as pessoas achavam que o pai dela era o culpado pelos acontecimentos de 10 anos atrás. Era lógico pensar nisso, até porque a primeira criança raptada antes mesmo disso havia sido seu filho, lá no primeiro restaurante. Mas Charlie não aceitava que seu pai, o salvador dos animatronics, fosse o culpado, até porque ele se sentia mal pelo que havia acontecido no seu restaurante, e também porque, conforme ela disse, caso contrário ele não teria cometido algo. O livro não diz o que ele cometeu, mas John logo complementou dizendo que as pessoas pensavam que ele tinha cometido aquilo por causa da culpa do que havia feito. Em outras palavras, ao que tudo indica, o pai da Charlie havia cometido suicídio. Por um momento, Charlie ficou muito em dúvida sobre se seu pai havia ou não cometido aqueles sequestros de 10 anos atrás. Afinal, ela não teria como saber, ela era só uma criança.
mas John continuava confortando ela, crente de que ele não havia feito nada, e logo os dois se convenceram de que o pai dela era inocente. No final do capítulo, Charlie pede para que John a acompanhe mais uma vez até a sua antiga casa e ele aceita. Quando eles acordaram no dia seguinte, eles desceram até a cozinha para comer panquecas, que Clay, o pai de Carlton, estava preparando na hora. O Carlton ainda não havia voltado para casa. Depois de um tempo, a mãe de Carlton, que já estava dormindo quando eles chegaram na noite anterior, também desceu. Ela era uma advogada chamada Betty e perguntou onde o filho estava. Clay disse que ele deveria estar aprontando mais uma de suas travessuras, mas quando ela ouviu a história dos jovens sobre o que havia acontecido no restaurante e tudo mais e tal, ela entrou em pânico e exigiu que o marido corresse atrás dele. Clay tentou lembrar ela de que Carlton era demasiadamente travesso e que aquilo muito provavelmente era só mais uma travessura, mas Betty disse que aquilo era diferente, pois se tratava de Freddy Fazbear Pizzeria. Eles discutiram no meio de todos e Betty perguntou como ele não entendia a gravidade da situação, sendo que se tratava do restaurante. Clay perdeu a paciência e disse: "Como eu não entendo? Justo eu que 10 anos atrás vi o sangue de Michael espalhado pelo chão em que ele foi arrastado?" E naquele momento, a discussão parou. Ele decidiu finalmente ligar para seus colegas policiais quando Betty lembrou ele de que Carlton havia visto Michael ser sequestrado bem na frente de seus olhos 10 anos atrás e que ele jamais feriria a memória do amigo pregando uma peça no restaurante. Quanto aos demais jovens, eles iriam embora naquele dia, mas decidiram ficar para ajudarem a procurar por Carlton. O mesmo guarda da noite anterior, que se chamava Dan, foi chamado para ir até o restaurante. Ele continuava totalmente cético quanto àquilo, e até mesmo seu chefe não acreditava no que estava acontecendo, tendo mandado ele sem fé de encontrar nada suspeito. Quando Dan finalmente chegou na porta do restaurante, ele se surpreendeu ao ver que os cadeados haviam sido abertos e que as correntes haviam sido removidas da porta. Aquilo despertou a atenção dele, mas ele continuou sem achar que tinha o que temer. Empunhou sua lanterna, abriu a porta e entrou no restaurante. Ele ainda lembrava um pouco do lugar. 10 anos atrás ele brincava por lá com seus demais amigos. Ele olhou para o palco e para os animatronics. Eles estavam lá, estáticos, mirando nada, assim, como um robozinho normal. E ele viu Bonnie e ele lembrou das palavras de Jason sobre Carlton ter sido levado por ele, mas o animatronic estava imóvel. De repente, ele ouviu um barulho atrás dele e se virou para ver do que se tratava, mas não havia nada. Depois, voltou a olhar para os animatronics e do nada ouviu novamente um barulho. Dessa vez como se fosse algo correndo e entrando por uma porta ao lado. A porta da direção do restaurante. Embora ele pensasse que aquilo fosse a coisa da sua cabeça, tá tudo escuro assim, sabe? Meu cérebro tá me pegando uma peça. Ele empunhou a lanterna e entrou diretamente na sala. Ela estava vazia e mais à frente havia uma outra porta que dava em uma espécie de armário. Lá dentro estava uma fantasia de coelho amarela, uma espécie de Bonnie amarelo, jogada no chão, aparentemente vazia, com os olhos totalmente escuros. Ele cutucou a fantasia com seu cacetete, mas ela não respondeu de forma alguma. E ele se lembrou que o Carlton era um menino responsável por pregar muitas peças e que certamente ele deve ter pedido para alguém se vestir de Bonnie, sequestrar ele e pregar uma peça em seus amigos. Aliviado de certa forma, ele guardou o cacetete de volta na cintura. E naquele momento a fantasia de repente pulou na direção dele e o jogou no chão. Era uma fantasia mecânica, de metal, extremamente forte que o estrangulava com um de seus braços. Ele chegou a tentar gritar, mas ninguém o ouvia por lá. E de repente, o animatronic pegou uma faca e cravou direto no peito de Dan, segurando ela firme mesmo que suas mãos fossem desajeitadas para segurar algo daquele tipo. Conforme a faca ia entrando cada vez mais fundo em seu corpo, Dan conseguiu enxergar um par de olhos no fundo da fantasia, mirando ele lá naqueles buracos da fantasia da cabeça, assim. E aqueles olhos foram a última coisa que Dan viu na vida. Ele morreu naquela hora.
Quando Charlie e John chegaram na antiga casa dela, eles foram até o antigo quarto de seu pai e abriram um álbum de fotos. Havia diversas fotos deles com uma família feliz, e várias delas mostravam também Sammy, o irmão gêmeo desaparecido de Charlie. Ela começou a se desesperar e a pensar que seu pai realmente pudesse ser capaz de ter cometido aqueles sequestros de 10 anos atrás. Mas John tentava convencê-la de que isso não era verdade. Ela dizia que era possível, pois o pai dela era muito obcecado com seus robôs. E restaurantes também, né? E era como se a família fosse um segundo plano, paralelo a tudo isso para ele. Ela começou a chorar durante minutos, com John reconfortando ela. Charlie pediu desculpas e disse que sentia tudo aquilo por causa daquele lugar que ele representava. Ela então contou para John como o pai dela havia se suicidado em detalhes. O John sabia que ele tinha se suicidado, mas não sabia como, né? Só sabia que ele tinha se matado. Naquele dia, o dia do suicídio do pai de Charlie, ela foi buscada na escola no meio da aula por sua tia, Jen. Aquela, por sinal, foi a última vez que John havia visto Charlie. Jen lhe contou que seu pai havia morrido e que elas precisavam sair dali o mais rápido possível. Passaram na casa dela para pegar algumas roupas, e conforme entraram pela sala de estar e seguiam pelas escadas, Jen carregava ela bem ligeiro, né, correndo, e tapava os olhos da Charlie para que ela não visse o corpo do pai dela morto ali. Mas ela conseguiu ver por entre os dedos uma poça de sangue no chão que ia ficando cada vez maior, e ao lado dela um robô imobilizado, olhando para as escadas, um esqueleto de animatronic, olhando assim para as escadas, estático, sabe? Era um esqueleto de animatronic que o pai de Charlie tinha construído justamente para matar ele com uma facada. O esqueleto estava com uma faca na mão assim, olhando para a escada, parado, sabe? E o pai dela construiu um robô justamente para matar ele, um animatronic. Depois decidiram limpar um pouco da bagunça que fizeram quando mexeram nas fotos, agora já no presente, né? Até que de repente John encontrou uma foto do pai de Charlie vestido com a fantasia do Freddy amarelo. O corpo todo estava nele, na fantasia, né? Menos a cabeça, que estava nas suas mãos. Ele estava assim, ó, fantasiado com a cabeça do animatronic na mão dele, assim, sabe? Ele estava sorrindo e parecia que estava todo suado, assim, como se tivesse um bom tempo dentro daquela fantasia. Mas atrás dele havia outro ser. Era o Bonnie amarelo. E também havia alguém dentro desse Bonnie amarelo, com os olhos vermelhos, sabe? Tipo, sabe quando tu tira a foto e o olho fica vermelho, assim? Tinha alguém lá e por causa desse olho vermelho dava pra ver que tinha alguém dentro da fantasia. Mas com a máscara na cabeça não dava pra saber quem era, né? E então eles decidiram investigar isso e foram até a biblioteca pública da cidade em busca de mais informações. E antes de saírem de casa, quando desceram para a sala de estar, era possível ver a marca que a poça de sangue de 10 anos atrás tinha deixado no chão. Tenso, né? Quando chegaram lá na biblioteca, vasculharam as capas de jornais antigos e foram até o dia 1º de novembro de 1982, porque a Charlie lembrava que o dia do sequestro de Sammy havia ocorrido depois do Halloween, quando ela tinha 3 anos, e ela nasceu em 79. Na capa havia uma notícia dizendo que uma criança havia sido sequestrada. Era Sammy. E dentro da matéria havia uma foto do pai de Charlie junto com outro homem ao seu lado. E na matéria dizia que era o sócio dele, o outro dono do restaurante. E era um rosto familiar, que Charlie e John reconheceram na mesma hora. Naquele momento, Marla chegou gritando, interrompendo tudo em busca deles, pedindo ajuda. Seu irmão, Jason, o pequenininho, havia desaparecido e ela tinha certeza que ele havia retornado para o restaurante Freddy Fazbear. Eles voltariam ao restaurante mais uma vez, dessa vez em busca de Jason. O capítulo 9 começa na visão de Carlton. Lembram-se do nosso amigo Carlton que foi raptado? Então, começa com ele. Carlton finalmente abriu seus olhos depois de ter sido sequestrado na noite anterior. Ele estava dentro de um escritório do restaurante, junto com várias partes de fantasias espalhadas pelo chão, e estava encostado na parede, preso, com a cabeça doendo muito. Deve ter tomado uma porrada. Ele ficou assustado quando viu o que estava prendendo ele. Não era uma corda, mas sim um animatronic.
Ele havia sido preso dentro de uma fantasia de animatronic, sem a cabeça, com os braços presos junto ao corpo. Ele podia sentir uma série de peças metálicas afiadas dentro da fantasia encostando de leve no corpo dele. Por um momento, Carlton tentou começar a se mexer mais, mas uma voz vinda da porta disse: "Eu não faria isso se fosse você." Da porta veio alguém dentro de uma fantasia de Bonnie amarelo, que entrou dançando, fez uma reverência e finalmente tirou a cabeça da fantasia, revelando seu rosto. Era Dave, o guarda noturno que eles haviam encontrado anteriormente. Naquela hora, Carlton se deu conta de que Dave havia assassinado Michael 10 anos atrás e disse: "Acho que eu não deveria estar surpreso", provocando ele. Dave respondeu que Carlton não deveria dizer nada, mas ele continuou provocando, dizendo: "Que tipo de nome para um serial killer é Dave?" Dave respondeu calmamente: "Não diga nada, Carlton. Não é uma ordem, é um conselho amigável. Você está dentro da primeira fantasia animatronic criada por Henry, que é o pai de Charlie, e portanto ela é bem primitiva. Qualquer suspiro pode ser capaz de ativá-la." Carlton não entendeu como assim ativá-la, até que Dave pegou a cabeça do animatronic da fantasia que Carlton estava, levantou até a frente dele e mostrou o pescoço na parte de dentro. Havia uma parte metálica em cada extremidade, no mesmo formato e posição das cicatrizes do pescoço de Dave. Ele disse: "Vê essas peças de metal aqui?" E quando fez isso, ele deu um leve toque em uma parte específica dessas peças, e naquela mesma hora, a peça estalou com uma força gigantesca, muito rapidamente, de forma que pudesse cortar o dedo de Dave fora se ele tivesse encostado nela errado. Carlton ficou horrorizado vendo aquilo. Dave então explicou que aquilo era um spring lock, e que os animatronics eram todos cobertos por milhares delas dentro deles. As peças metálicas que encostavam em Carlton por dentro da fantasia eram todas spring locks, e que se Carlton se mexesse da forma errada, todas elas ativariam ao mesmo tempo e cortariam o corpo dele até chegarem em seus órgãos e o fizessem sangrar até morrer aos poucos, tendo uma morte extremamente lenta e dolorosa. Em pânico depois da demonstração, Carlton perguntou como ele sabia disso, e Dave enfim saiu de toda sua fantasia de Bonnie amarelo. Ele estava sem camisa, então era possível ver cicatrizes enormes por todo o seu corpo, que iam desde sua cintura até todos os lados do torso, pela coluna vertebral e braços, todas as cicatrizes em um padrão conforme a própria fantasia. Dave já havia disparado aqueles springlocks uma vez, e por um milagre saiu vivo. Carlton gelou naquela hora e ficou parado, imóvel, como nunca antes, e Dave lhe disse, sorrindo: "Não se mexa." Quando Charlie e os demais chegaram no restaurante, eles ficaram surpresos ao ver que a porta havia sido soldada na parede, totalmente presa, sendo impossível entrar por lá. Eles então procuraram um novo jeito de entrar no restaurante, e encontrando uma pegada no chão que parecia ser a de Jason, seguiram-na até achar um duto de ventilação. Jason era menor e mais magro que eles, portanto ele conseguiu entrar por lá. Mas eles não conseguiriam, eram grandes demais. Até que Charlie lembrou que havia um teto de vidro em cima de uma sala de suprimentos onde ficavam as fantasias, partes mecânicas, etc. Eles pegaram a escada, subiram até o teto do restaurante, que ficava um pouco abaixo do teto do shopping, e abriram o teto de vidro, entrando lá. Charlie foi a primeira a descer, e quando finalmente chegou no chão, um braço mecânico a pegou por trás, abraçando ela com força, puxando cada vez mais conforme ela tentava se soltar. Ela gritava e se debatia, até que Marla chegou ao seu lado e a segurou. Era apenas um braço solto que havia caído em cima dela da estante, e Charlie estava delirando. Depois ela ficou mais calma. Todos desceram e se deram conta de que não poderiam voltar por ali, pois o teto de vidro abria para baixo. Eles teriam que encontrar um novo jeito de saírem dali mais tarde. O primeiro lugar que eles foram era Pirates Cove, o palco menor, dessa vez sem iluminação nenhuma. A cortina de Foxy estava fechada. Lamar foi obrigado a ligar a luz do interruptor, uma luz fraca que iluminava pouco,
pois a lanterna deles estava falhando e eles estavam ficando sem luz lá dentro. Apesar de ser dia naquele momento, era tudo escuro, porque a luz do sol não entrava. Eles decidiram se separar. Lamar e Marla entrariam na sala de controle de Pirates Cove e o resto iria atrás de Carlton na outra sala de controle, ao lado da sala de jantar principal. Para não perderem o contato, Lamar deu a Jessica um walkie-talkie policial que a mãe de Carlton havia lhe dado na noite anterior. Assim, eles poderiam se comunicar lá dentro, mesmo separados. Quando Lamar e Jessica... eu tô confundindo as pessoas. Quando Lamar e Marla entraram na sala de controle, lá estava ele. Jason! Marla deu um abraço muito forte nele e falou no walkie-talkie que eles haviam encontrado-o. Quando mexeram nas câmeras daquela sala, era possível ver muito pouco, pois elas estavam falhando com frequência. Mas em um determinado momento, ela conseguiu ver Dave caminhando por um corredor, na direção da sala de jantar principal. Ela alertou Charlie pelo walkie-talkie e os outros para se esconderem, e decidiram em se esconder dentro da sala de controle, fechando a porta assim que todos entraram. Dave passou por ali, e sem saber que estavam lá, foi embora. Dentro do escritório, Carlton ouvia vozes e passos. Ele sabia que aquilo só poderiam ser seus amigos vindo resgatá-lo, mas mesmo assim ele não tinha muito o que fazer. Ele já estava há mais de 1 hora dando pequenos impulsos quase inúteis para o lado, meio que se empurrando bem pouquinho para não ativar os spring locks, tentando chegar cada vez mais perto da câmera que capturava a imagem daquela sala. Depois de muito tempo tentando, finalmente conseguiu colocar parte do seu corpo ali, já sendo possível vê-lo se alguém prestasse atenção. Quando chegou lá, ele começou a ouvir uma voz e viu uma figura atrás de uma estante à sua frente. Era uma das fantasias, vazia e emergida nas sombras, mal iluminada. Dentro dos buracos dos olhos dela, 2 pequenas luzes emergiam. Ao invés de se sentir com medo, a fantasia lhe deixava calmo, e a voz dela lhe deixava feliz. Era uma voz que ele precisava ouvir naquele momento, uma voz que lhe deu esperança no meio de todo aquele caos. De fato, ele ficou tão feliz em ouvir aquela voz que chegou a chorar naquele momento, tomando cuidado para que suas lágrimas e soluços não ativassem sua fantasia por acidente. O animatronic misterioso começou a conversar com Carlton coisas que ele precisava ouvir. E vou começar já mostrando aqui no início do capítulo 10 para vocês terem uma noção. Todas as telas, de repente, perderam suas imagens e começaram a apresentar forte estática, as telas das salas de controle. Quem não notou, já comecei a ler o capítulo, tá? As imagens voltaram depois de um tempo e Marla chamou desesperada por seus amigos no walkie-talkie. Bonnie havia sumido do palco. Charlie, Jessica e John continuaram olhando nas câmeras de sua sala de controle e finalmente encontraram Carlton em uma delas, que ele tinha, ido assim, puladinho, aí, oi, tô aqui na sala de controle, aqui, ó, da câmera. Lembra? Charlie saiu da sala e foi até Carlton sozinha. John e Jessica tentaram segui-la, mas quando ela saiu, a porta fechou e emperrou de forma que eles não conseguiam mais sair de lá e nem entrar novamente a Charlie. John e Jessica falaram para Charlie ir atrás de Carlton enquanto eles tentavam sair dali, e assim ela fez. Naquele momento, ainda na sala de jantar, Charlie recebeu a chamada de Marla no walkie-talkie tentando avisar que Bonnie havia saído dali, mas a voz dela saiu falhada, e Charlie não conseguiu ouvir quase nada. Naquele momento, a fraca iluminação da sala começou a falhar bruscamente e tudo ficou escuro demais, com apenas alguns espasmos de luz aparecendo de vez em quando. Nesses espasmos de luz, quando ela finalmente conseguiu olhar para o palco, ela percebeu que Bonnie não estava mais lá. Charlie estava cercada de mesas e cadeiras e ela ficou ouvindo barulhos de cadeiras arrastando, passos pesados e outras coisas ao redor dela, mas ela não via nada. Ela estava totalmente desprotegida, com alguma coisa acontecendo ao redor dela, ela não sabia o que fazer. Ela começou a andar para trás, até que, de repente, deu de cara com Bonnie, o animatronic, bem na frente dela. Ela caiu no chão e imediatamente se levantou e saiu correndo sem olhar para trás. Ela chegou no banheiro, fechou a porta e entrou em uma das cabines, se escondendo, respirando fundo e tentando se acalmar.
Após alguns momentos breves de silêncio, Bonnie abriu a porta e chegou no banheiro como se aquela porta não fosse segurá-lo de jeito nenhum. Charlie estava apavorada, mas tentou de todas as formas não fazer barulho. Ficou assim, ó. Bonnie ia caminhando muito lentamente por entre as cabines, e Charlie, sentada em cima do vaso sanitário, olhava suas pernas por debaixo das portas. Quando ele chegou na frente da cabine de Charlie, parou e começou a se abaixar lentamente para tentar enxergá-la por baixo da porta. Charlie foi rápida e conseguiu passar para a cabine ao lado por baixo antes que ele a avistasse, tentando fazer menos barulho possível. De repente, Bonnie simplesmente arrancou aquela cabine em que ela estava antes do chão, né? Ela arrancou do chão assim, parecendo que não estava fazendo força nenhuma para levantar aquela coisa enorme e pesada. Ele pegou a cabine inteira e arrancou assim, entendeu? Para procurar alguém. Charlie aproveitou o barulhão que aquilo fez e saiu correndo do banheiro para longe dele. Ainda correndo, Charlie passou novamente pela sala de jantar e olhou para o palco. Ela viu que agora Chica também havia sumido do palco. Ela continuou correndo e finalmente chegou na sala onde Carlton havia sido preso. Os dois se encontraram e ficaram aliviados em verem um ao outro, mas Charlie logo viu o perigo que Carlton estava exposto por causa das Springlocks. Ela disse para ele: "A sua sorte é que a única pessoa que sabe como desativar essas coisas está bem aqui. Seu pai a havia ensinado a desativá-las quando pequena." Charlie se ajoelhou ao lado de Carlton e foi desativando as Springlocks uma a uma, lentamente para que não a ativassem, enquanto Carlton lhe dizia que Dave era o responsável por tudo aquilo. Quando faltava apenas a última Springlock, Charlie disse que ia contar até 3 e depois iria empurrar Carlton para fora e ele precisaria se jogar para frente com toda a força. Assim fizeram, e assim que Carlton saiu, todo o interior da fantasia começou a estalar violentamente com uma força indescritível. Carlton viu o que aconteceria com ele se estivesse lá, mas o que importava é que agora ele estava salvo fora da fantasia. Depois ele virou para o chão e vomitou. Ele estava com uma concussão devido ao fato de estar há horas parado naquela posição sem comer e sem dormir. Ele estava muito mal. Carlton contou para Charlie que Dave havia sequestrado todas aquelas crianças de 10 anos atrás e as trazido para aquela mesma sala, e que ele achava que as crianças ainda estavam lá. Charlie perguntou como, e ele apontou para um canto da sala, onde estava uma fantasia de Freddy amarelo, completamente vazia. Era o Freddy que Charlie se lembrava do restaurante mais antigo. Carlton disse que aquela fantasia era ninguém mais, ninguém menos que Michael, seu amigo morto 10 anos atrás. Ele que estaria possuindo aquela fantasia. De volta à sala de controle com Jessica e John, eles ainda tentavam abrir a porta com toda a força que tinham e seus dedos estavam até vermelhos àquela altura. Até que Marla falou para eles no walkie-talkie: "Não se mexam. Fiquem quietos." Ao ouvirem aquilo, ficaram surpresos e pararam por um momento, até que uma batida muito forte foi desferida na porta do outro lado, assustando eles. Depois outra batida foi desferida e a porta ficou entortada. Mais uma, entortando ainda mais a porta e quase abrindo ela por completo, arrombando ela praticamente quase. Os dois do lado de dentro estavam apavorados. Aquela última batida havia aberto uma pequena fenda na porta, e atrás dela, 2 olhos sem expressão ou emoção olharam para dentro, procurando eles. Já na outra sala de controle, com Marla e Lamar, Marla gritava no corredor para que eles corressem ou fizessem algo, mas Lamar a chamou e apontou para o palco de Pirates Cove. Eles perceberam que as cortinas, agora, estavam abertas e que a porta deles estava destrancada. Naquele momento, assustados, tentaram ficar calmos e pensando no que fazer, pois provavelmente Foxy estaria solto por ali. As luzes da sala de controle foram desligadas e eles todos se espremeram direto no canto mais afastado dela. Era uma sala muito pequena, portanto eles não tinham muito o que fazer a não ser usar o escuro para se esconderem. Até que a porta abriu lentamente e através dela entrou a cabeça de Foxy procurando por alguém. Ele virava para os lados e por um momento
Chegou até a olhar diretamente para Marla, mas o escuro impediu que ela fosse vista. Depois de algum tempo de muito silêncio e tensão, Foxy tirou lentamente sua cabeça da sala e, aliviados, eles fecharam lentamente a porta da sala. Mas de repente a porta abriu muito rapidamente e o Foxy agarrou a perna de Jason, puxando ele para fora enquanto ele gritava por sua irmã, desaparecendo na escuridão. Ele tentou entrar na sala de controle para pegar Marla e Lamar também, mas acabou ficando preso com seus ombros na porta, que era menor que ele. Lamar deu um chute nele e o atirou para fora da sala, fechando a porta novamente. Marla tentou correr atrás de Foxy, mas Lamar lhe segurou, pois era inútil que ela tentasse fazer algo naquela hora. Ela chorava desesperada por seu irmão, que havia sido levado mais uma vez. Quando Carlton ia explicar melhor para Charlie o lance com Michael dentro da fantasia, eles ouviram do lado de fora Dave chegando na sala. Rapidamente eles combinaram de armar uma armadilha para ele. Charlie ficou atrás da porta e Carlton ficou parado no meio da sala. Quando Dave entrou e viu Carlton fora da fantasia, ficou surpreso, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Charlie golpeou ele diretamente na cabeça com um cano, fazendo ele cair no chão desacordado na mesma hora. Charlie agarrou Carlton, enfraquecido, para fora da sala a tempo de fugirem antes que Dave acordasse. Eles passaram pela cozinha e lá, tudo escuro, acabaram se deparando com Chica, que os perseguia lentamente com seus passos. Apesar de tropeçarem em algumas panelas, o problema maior estava em Carlton, que estava fraco e não conseguia caminhar direito. Apesar disso, conseguiram fugir dali a tempo de não serem pegos. John e Jessica já estavam mais calmos na sala de controle. Aquela coisa que estava batendo na porta havia ido embora por algum motivo. Eles decidiram que não era seguro ficar ali e saíram chutando a porta entortada e abrindo ela. Eles encontraram Charlie e Carlton na sala de jantar e todos juntos foram até outro escritório em outra parte do restaurante, onde trancaram a porta e lá ficaram. Por enquanto, pelo menos por lá, estariam seguros e escondidos de alguma forma. Os 4 estavam presos naquele escritório e sabiam que não poderiam ficar lá por muito tempo até serem encontrados. Eles tentavam pensar em um jeito de escapar, mas não havia como. A porta dos fundos por onde eles entravam nos outros dias havia sido soldada e as janelas estavam todas cobertas por tijolos da construção ao redor do shopping, né? Para piorar, a concussão de Carlton havia piorado, fazendo ele precisar de um médico urgentemente, e o ferimento no braço de Charlie havia aberto enquanto eles fugiam. Lamar e Marla chamaram pelo walkie-talkie e disseram que agora eles não deveriam ter grandes problemas, pois pelas câmeras era possível ver que os 3 animatronics estavam de volta ao palco. Marla também mencionou o sumiço de Jason, e aquilo foi o suficiente para fazer Charlie tomar uma atitude e eles saírem do escritório em busca de uma solução. Eles decidiram ir de volta à sala onde Carlton havia sido preso e falarem com Dave, pois ele certamente devia saber um jeito de saírem de lá a salvos. Passando cuidadosamente pelo palco, com medo de despertarem acidentalmente os animatronics de alguma forma, eles chegaram na sala onde Dave estava desacordado. Para que não acordasse de repente e tivesse alguma chance de golpeá-los, eles procuraram por toda a sala por alguma coisa que o pudesse prendê-lo. Mexeram em todas as caixas e fantasias disponíveis e notaram 2 coisas. A primeira era que Michael, o animatronic do Fred amarelo, não estava mais lá. A segunda era que no meio das tralhas estava escondido o corpo de Dan, o policial que havia sido morto por Dave. A raiva deles aumentava cada vez mais. Eles encontraram algumas cordas e o amarraram na parede, prendendo as mãos e depois os braços. Para acordá-lo, usaram um balde com água, que derramaram lentamente no rosto dele. Depois de um tempo, ele finalmente acordou, com os olhos mais uma vez sem expressão nenhuma no rosto, apenas encarando o nada. Eles até tinham dúvidas se ele estava realmente vivo. John girava o rosto dele para ver algum sinal de lucidez e Dave nem sequer resistia. O pulso dele estava normal, então ele estava, de fato, vivo.
mas parecia completamente vazio. Com raiva pelo assassinato de Michael 10 anos atrás, John deu um soco com toda a força no queixo de Dave, que acabou caindo para trás. Depois de um tempo, contudo, Dave voltou lentamente para a posição em que estava, mas voltou de uma forma estranha, suave, parecendo que não estava usando nenhum músculo. Era muito estranho. Carlton também tentou dar um soco nele, mas quase caiu, devido à concussão que ele estava tendo. Charlie viu que ele estava, na verdade, observando uma cabeça de coelho que estava mais ao fundo da sala. Ela pegou a cabeça de coelho que compunha a fantasia de Bonnie amarelo e colocou em volta da cabeça de Dave, que agora parecia ser outra pessoa. Ele levantou a cabeça e agora seus olhos estavam mais abertos, mas ainda sem emoção, parecidos com aqueles dos animatronics. Charlie disse: "Meu pai confiava em você. O que fez a ele?" Dave respondeu: "Eu ajudei ele a criar." Mas agora a voz de Dave estava mudada. Era uma voz alegre, musical, parecendo que cantarolava enquanto falava, como um animatronic. Ele continuou falando: "Nós dois queríamos amar. Seu pai amava e agora eu amei." Carlton respondeu: "Você matou. Você é um doente desgraçado e agora criou monstros. Aquelas crianças estão presas nos animatronics. Você que as imprisionou lá." E Dave respondeu: "Elas estão em casa, comigo. O dia mais feliz da vida delas." Para quem se lembra, isso em inglês é a mesma coisa que a gente encontra em Five Nights at Freddy's 3, The Happiest Day. "Como saímos daqui?" perguntou Charlie, para Dave responder: "Não há mais o que sair. Tudo o que nos resta é a família." Seus olhos encontraram os de Charlie e ele continuou: "Oh, você é linda, não é?" Ela deu um passo para trás com nojo e John disse: "Bem, se nós não vamos sair daqui, você também não vai, e não vai mais causar mal a ninguém." Dave não mudou a postura e voltou a falar: "Eu não preciso sair. Quando escurecer, eles vão acordar. Os espíritos das crianças irão se levantar. Eles vão matar vocês. Depois, eu vou apenas caminhar para fora pela manhã por entre seus corpos, um por um." Depois olhou para eles um por um como se conseguisse ver a cena da morte na cabeça dele. Jéssica disse: "Eles vão matar você também." E Dave respondeu: "Não. Eu tenho certeza absoluta que vou sobreviver." John disse: "Sério? Porque eu tenho certeza de que esses são os espíritos das crianças que você matou. Por que eles nos machucariam? É atrás de você que eles estão." Dave, calmo, continuou a falar: "Eles não se lembram. Eles esqueceram. Os mortos esquecem. Tudo o que eles sabem é que vocês estão aqui, tentando tirar deles o dia mais feliz de suas vidas. Vocês são intrusos." E depois Dave baixou a voz e disse: "Vocês são adultos." Eles se olharam e Jessica tentou responder: "Nós ainda não somos." Mas Dave a interrompeu dizendo: "Vocês já são quase adultos, quase o suficiente para serem confundidos, especialmente para uma criança assustada, confusa e vingativa. Nenhum de vocês vai sobreviver esta noite." John, então, disse para ele: "E o que lhe faz pensar que eles não vão matar você?" Dave olhou para John e respondeu: "Porque eu sou um deles." Eles chegaram à conclusão de que Dave estava louco, mas ainda assim aquele discurso havia mexido com todos eles. Desesperados por uma forma de sair, John teve a ideia de ir até a sala de controle para tentar mexer em alguma coisa e, junto com o walkie-talkie, tentar contatar alguém do lado de fora do restaurante. Ele saiu da sala enquanto o resto permaneceu lá. Do lado de fora do restaurante, Clay, o pai de Carlton, estava em seu escritório na polícia
revirando os arquivos do caso de 10 anos atrás, das crianças mortas. Ele fechou os olhos e logo então conseguiu ver em sua mente a imagem do restaurante com sangue espalhado no chão. Ele lembra no que ele havia dito para Charlie sobre como às vezes a justiça não é feita nesses casos e pensou em como aquilo deve ter soado para ela. Ele perguntou para seus colegas se o policial Dan havia retornado do restaurante na noite anterior e descobriu que não. Ele desceu até o porão e procurou por fotos daquele incidente. Mais uma vez, eram fotos que ele já havia visto, mas decidiu procurar por algo a mais, algo que talvez ele tivesse deixado passar em uma primeira análise. Na época, o primeiro suspeito havia sido Henry, o pai de Charlie. Todo mundo pensava que ele que havia cometido os crimes. Ele estava muito incoerente nos questionamentos da polícia, não dava respostas convincentes e não conseguia se defender muito bem. Mas Clay não acreditava que ele fosse o culpado, e logo as atenções de todos se voltaram para William Afton, sócio dele, do Henry, né? Henry era como o artista do restaurante e William cuidava dos negócios. E tanto Clay quanto o resto do departamento de polícia tinham certeza de que ele era o culpado das mortes das crianças. Ele pegou uma foto de William e Henry juntos e comparou ela com uma foto de Dave Miller, o guarda do restaurante hoje em dia, encontrada em um registro de funcionários da cidade. Eram a mesma pessoa. Depois, ele pegou fotos da cena do crime do restaurante de 10 anos atrás e viu cada um dos animatronics nas fotos. Todos eles tinham uma espécie de brilho em um dos seus olhos. Apesar de a máquina fotográfica não ter usado nenhum tipo de flash. E só para deixar claro com relação à situação do William, ele foi suspeito de 10 anos atrás, né, era o sócio do pai da Charlie, ele era suspeito, obviamente, mas ninguém nunca conseguiu ver prova suficiente para poder prender ele. Não haviam corpos, então não tinha como prender ele, então logo depois de tudo isso, William fugiu e mudou de nome e hoje ele está aí como Dave Miller. De volta ao restaurante, Jason acordou e, com a perna doendo, estava em um lugar escuro. Logo ele descobriu que estava no palco de Pirates Cove, atrás das cortinas, e quando ele abriu elas para ir embora, Foxy estava lá na frente dele, esperando. Jason correu para trás, assustado, e Foxy subiu as escadas do palco, uma a uma. Ele levantou seu gancho na direção de Jason e, inacreditavelmente, ficou parado lá, sem fazer nada. Jason olhava aquilo e achava estranho, pois Foxy não apresentava qualquer indício de que iria matá-lo naquela hora. Ele simplesmente ficava parado, enquanto as cortinas se fechavam automaticamente naquela hora. Na porta da sala de controle, Lamar e Marla saíram de lá atentos com a lanterna para procurar por Jason. O menino viu a luz e saiu correndo até eles, conseguindo passar pelo lado de Foxy, e logo estavam os três juntos novamente. Eles saíram correndo na direção do corredor que dava na sala de jantar, mas no fundo eles viram uma figura e tiveram que parar. Era Freddy Fazbear, o animatronic, que estava lá parado esperando que eles chegassem. Eles imediatamente voltaram até Pirates Cove e viram que Foxy já não estava mais na frente do palco. Procurando se esconder, eles foram para baixo de 3 mesas diferentes, uma para cada um, e lá ficaram em silêncio, escondidos. John tentava manter contato com alguém na sala de controle, mas não conseguia. Pelas câmeras, ele enxergou o pessoal escondido em Pirates Cove. Ele viu que Freddy entrou lá bem na hora, e pelo walkie-talkie passou instruções para que Lamar não se movesse. Caso contrário, seriam descobertos. Freddy caminhava lentamente por entre as mesas, no escuro, procurando por eles. Sem dizer nada, Marla, Lamar e Jason se comunicavam através de gestos, e eles apontaram para a porta do corredor, entendendo que precisariam sair por ali se quisessem sobreviver. Quando estavam prestes a se levantarem em silêncio, as luzes se acenderam e Freddy levantou a mesa de Marla e jogou ela longe, pronto para atacá-la e fazendo com que todos eles gritassem de medo na hora. Porém,
Freddy começou a perder o equilíbrio e alguma coisa o golpeou por trás, fazendo ele cair de cara nas mesas do lado. Eram John e Charlie, que vieram resgatá-los. Todos correram para sair de Pirates Cove enquanto Freddy estava lá, caído no chão. Eles correram rumo ao escritório em que conseguiram se prender anteriormente, com uma porta firme, mas ao chegarem lá, viram que havia uma luz saindo de dentro da sala. Era Dave. Ele havia conseguido se soltar e havia corrido até lá e trancado a porta para eles não entrarem. Para piorar, na ponta do corredor por onde eles recém haviam entrado, Chica estava parada, olhando para eles. Ela começou a caminhar na direção deles, e em um momento de muito reflexo eles conseguiram passar por ela e saíram correndo na direção da sala de jantar. Mas Chica não correu atrás deles. Ao invés disso, ela caminhou na direção do escritório onde Dave estava. Ele rastejava para trás, com medo, e gritava. Chegando lá na sala de jantar, Foxy apareceu por trás de uma mesa e mirou em Jason, como se fosse agarrá-lo. Naquela hora, Charlie pegou um porta-guardanapos e arremessou com toda a força na cabeça do animatronic, que começou a persegui-la depois disso. Ela queria deixá-lo longe dos outros, então correu direto para a sala de fliperamas, que era escura, e se escondeu atrás de alguns deles. Essa é a parte, meus queridos, retratada logo no início do livro, lá no capítulo 1, a primeira coisa que é narrada no livro, é essa parte agora. Foxy foi derrubando fliperama por fliperama, até finalmente chegar no último, atrás do qual estava Charlie. E ela instintivamente se jogou em cima daquele fliperama, derrubando ele em cima de Foxy e prendendo as pernas do animatronic, fazendo ele cair no chão. Ela então começou a correr na direção da porta e Foxy acabou cravando o gancho dele na perna dela, fazendo ela cair e gritar por ajuda. John chegou naquela hora e pisou no pescoço de Foxy para que Charlie pudesse se levantar, e os dois saíram dali e voltaram para a sala de jantar. A Charlie estava com a perna sangrando bastante, mas ela ainda conseguia caminhar, adrenalina e tudo mais, né? Lá, todos estavam reunidos e cercados. Chica cobria um corredor, Bonnie cobria o outro, e Foxy havia conseguido se soltar e escapar da sala dos fliperamas. Freddy bloqueava o caminho atrás de todos eles. Todos se juntaram no meio enquanto os animatronics caminhavam lentamente em sua direção, e tudo que eles podiam esperar eram suas mortes. Mas de repente, todos os robôs pararam de caminhar. Eles estranharam o fato, até que ouviram no ar um sussurro gentil, uma risadinha de criança, e viram ao lado de Marla, Freddy. Mas não era o Freddy comum. Era o Freddy amarelo do primeiro restaurante. Naquele momento, todos sabiam. Era Michael agindo pelo Freddy amarelo. Michael impedia que os outros animatronics chegassem até seus amigos. Ele ainda se lembrava. Ele ainda os amava. Todos ficaram emocionados e tudo o que mais queriam era abraçar seu amigo naquela hora. E os animatronics começaram a caminhar para fora da sala, deixando eles todos livres para irem embora. Eles se deram conta então de que Foxy não estava atacando Jason, mas sim tentando protegê-lo dos demais, porque ele ainda era uma criança e os outros eram praticamente adultos, e para os animatronics, os adultos são inimigos. Depois de um tempo, Michael sumiu como quem dá um último adeus a seus amigos, e os animatronics já estavam longe de todos, não apresentando mais nenhum tipo de perigo. Para completar, logo depois, um barulho se ouviu na parede vindo do lado de fora. Era um barulho de golpe. E de repente, a parede desabou. Era Clay, o pai de Carlton, que havia derrubado a parede com um enorme martelo de obras. Ali estava a saída do restaurante. Clay havia vindo ao resgate deles. Carlton correu até ele e o abraçou. Clay disse, ok gente, hora de ir embora. E assim, todos foram caminhando na direção do buraco aberto por ele. Porém Charlie, que estava por último, sentiu algo agarrá-la pelo pescoço enquanto caminhava, e todos se viraram para ver o que era. Era Dave, dentro da fantasia do Bonnie amarelo, enforcando Charlie enquanto segurava ela pelo pescoço no ar. Ele disse para Charlie, você fica. Clay respondeu, definitivamente não. Ele tentou fazer algo para resistir, mas conforme ele fazia movimentos bruscos, Dave apertava mais forte ainda o pescoço de Charlie, então ele ficou parado.
Dave voltou a falar: eu vou matar ela, bem aqui, enquanto vocês veem, a não ser que façam exatamente o que eu mandar. Clay respondeu, calmamente: ok, o que você quer? Dave disse: isso. E aliviou um pouco da força no pescoço de Charlie, que respirou fundo naquela hora. Ela olhava para dentro da fantasia nos olhos dele e conseguia até cheirar o cheiro de podridão e sentir o sangue de 10 anos atrás e pensava: foi você. Você tirou Michael e Sammy de mim. Você os matou. E naquela hora ela botou as mãos por dentro do buraco entre a cabeça da fantasia e o resto do corpo e disse: se você quer ser um deles, seja um deles. Charlie pressionou os spring locks dentro da fantasia e naquela hora os olhos de Dave arregalaram e ele começou a gritar. Ele soltou Charlie e as spring locks começaram a rasgar sua pele e depois seus órgãos por todo o seu corpo. Ele caiu no chão, ainda se contorcendo e gritando muito, até que depois de um tempo ele parou de gritar e se contorcer, pois estava finalmente morto. Eles saíram do restaurante então, pela última vez. Carlton foi levado ao hospital e depois passou bem. Charlie insistiu que não precisava de cuidados médicos, fazendo apenas uma bandagem em volta de seus machucados. Clay disse que agora eles têm provas sobre os assassinatos de 10 anos atrás e que fará de tudo para reverter as conclusões que as pessoas haviam tirado dos incidentes, mas também disse que eles deveriam ficar fora de tudo isso, que já era hora de eles deixarem o restaurante para trás e tocarem suas vidas normalmente. Era finalmente hora deles descansarem com relação a isso tudo. Michael, Sammy e as demais crianças foram vingadas. Todos se despediram. Charlie e John foram embora no mesmo carro, mas Charlie pediu para parar em um lugar antes de irem. Ela desceu do carro sozinha e foi até o cemitério onde seu pai estava enterrado. Ela nunca havia ido lá. Em frente ao túmulo dele, ela se lembrou de uma das únicas recordações felizes que os dois tinham, de estarem sentados em um campo aberto, observando o céu e os corvos que lá voavam, dos dois rindo de coisas aleatórias da vida, antes de qualquer tipo de incidente acontecer, e do pai dela falando mais uma vez a frase que apenas ele podia falar: "Oh, Charlotte."